Oi, eu sou Paula Bonfim, sou assistente social, mestre e doutora pela Escola de Serviço Social da UFRJ, e tenho um investimento, uma dedicação, um interesse pelo debate da ética em geral e especificamente sobre a ética no serviço social, a ética profissional. Então, hoje eu estou aqui para conversar sobre a ética e a moral, pensando ela de forma mais genérica, mas também pensando como é que a gente reflete numa perspectiva mais geral, social, mas também no âmbito profissional. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente reflete sobre ética e moral é situar do ponto de vista teórico. Então, as reflexões que eu vou fazer hoje aqui, elas têm um embasamento teórico específico. Então, a ética e a moral, elas podem ser abordadas de diferentes formas, né? Mas o debate que eu vou trazer, as reflexões e as provocações aqui, estão amparadas numa teoria, né? Numa perspectiva da ontologia social crítica, né? Então, pensando a ética e a moral a partir dos fundamentos ontológicos do ser social. Então, a primeira coisa para a gente pensar, né, a moral, a construção dos valores, é pensar que a moral e a ética, elas são particularidades de um sujeito histórico, que é um sujeito racional, que a partir do trabalho e da sua capacidade de teleológica, da sua capacidade de projetar, né, de construir a partir de uma prévia ideação, é um ser que intervém na natureza para satisfazer as suas necessidades e satisfazendo essas necessidades, ele cria novas necessidades. Então, é importante que a gente diga inicialmente que pensar a moral e pensar a ética pressupõe a gente entender a partir de onde, quais as referências que a gente está situado. Então, eu já sinalizei para vocês aqui que para pensar a construção de uma moral, para pensar em valores, né, para a construção de uma moralidade, né, pensando aqui a moralidade brasileira, que é mais específica, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que a moral, ela é histórica, os valores são históricos, eles precisam ser situados em cada momento histórico, né? Por que eles são históricos? Porque os valores são construídos a partir da satisfação das necessidades dos seres humanos em cada contexto histórico. Então, quando a construção dos valores, eles estão relacionados à associação do que é bom e o que é ruim para os seres humanos em determinado momento histórico, em determinado contexto histórico. A partir, inclusive, das condições objetivas da natureza, não só social. Então, é nesse processo, ao longo da história da humanidade, que homens e mulheres vão satisfazendo as suas necessidades, vão criando valores, vão valorando e vão construindo o que a gente chama de moral. Então, na moral, seria esse conjunto de valores fruto das relações sociais. Então, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é que os valores, muitas vezes, eles se apresentam para nós como algo do ponto de vista abstrato. Então, a primeira coisa que eu estou falando para vocês aqui é que os valores, eles são algo concreto, eles surgem a partir da materialidade da vida social, das relações sociais, né, estabelecidas entre homens, mulheres, crianças, enfim, todas as pessoas, os indivíduos que compõem uma sociedade. Então, então é assim que a gente constrói a moral, né, através da construção desses valores. Então, uma outra questão importante é pensar que esses valores são construídos por esses sujeitos históricos nessas relações. Então, aqui tem outro elemento que os valores, eles não são algo vindo de cima para baixo,
como, por exemplo, nas religiões, grande parte das religiões, os valores são estabelecidos por um ser superior. Né? Então, nessa perspectiva teórica, quem constrói os próprios valores são os seres humanos, né? São homens e mulheres nas suas relações. Porque a gente está considerando que esse ser humano, ele é um ser humano que se autodetermina, né? Ele tem condições de se autodeterminar, independente de uma determinação superior do que é bom e o que é mal. Então, homens e mulheres têm condições de avaliar a partir dessas relações, né, a partir dessa sua capacidade de se autorregular, de se autodeterminar e de intervir nas relações sociais sobre o que é bom, o que é ruim, tanto individualmente como coletivamente. Então, acho que isso é outra questão importante. E uma terceira questão importante quando a gente pensa na moral e na ética é de que esse processo que se dá através do trabalho, que se dá através desse ser humano, ser social, que intervém na sociedade, que satisfaz as naturezas, que cria os valores, que cria tudo, né? Não só os valores, mas cria todas os objetos, as relações, as instituições, esses seres humanos, né, através do trabalho, é que criam as possibilidades da gente poder ter maior possibilidade de escolhas entre algo bom, né, algo bom no sentido de que atende às necessidades dos indivíduos, né, na sua coletividade, na sua universalidade, ou algo ruim, né, que traz obstáculos ao desenvolvimento da humanidade. Então, por isso que é sempre importante a gente contextualizar o que é bom e o que é ruim. Porque o bom e o ruim, eles não dizem muitas coisas se a gente não analisa as situações concretas. Né? Então, a gente pode ter discursos violentos com o argumento de que isso é bom para as pessoas. Né? Então, por isso que o bom e o ruim, ele precisa ser entendido na sua concretude, nas situações específicas, para a gente, inclusive, desmistificar muitas orientações e muitas defesas de valores que se colocam como boas para todo mundo, e muitas vezes esses argumentos eles são bons só para um grupo específico, e esses valores violentam, oprimem parte das pessoas, da sociedade. Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa que eu falei para vocês é sobre a questão das escolhas. Né? Então, quanto mais o ser social, na sua relação com a natureza, na sua relação com os outros homens, possibilitam construção de escolhas, de opções variadas, né, de caminhos, mais a gente tem possibilidade de ser livre, mais a gente tem possibilidade de fazer escolhas éticas. Então, aqui eu já estou trazendo um outro elemento, né, que é o debate da ética. Então, inicialmente, a gente já estou indicando que ética e moral elas não são sinônimos. Eles têm uma relação, né? Eles podem estar, a moral e a ética podem estar em sintonia, né? Mas o papel da ética, a gente poderia dizer que a ética ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão teórica e ela tem uma dimensão prática. Inicialmente, a gente acha que a ética só tem uma dimensão teórica, reflexiva, mas não. Na medida em que a ética, né, ela tem na sua dimensão teórica, ela nos possibilita refletir sobre os valores que são hegemônicos na sociedade, que estão vigorando, que pautam as relações sociais. Quando a gente se debruça sobre esses valores e se pergunta, tal valor ele contribui para o desenvolvimento das relações sociais e atende às demandas da coletividade, ou esse valor, ele oprime, ele violenta, ele exclui, né? Então, o papel da ética
ele é fundamental porque ele vai questionar, ele vai se debruçar sobre as relações sociais, sobre os valores, e questionar esses valores, né? Então, em determinados momentos históricos, ao fazer esse questionamento, a gente pode chegar à conclusão que determinado valor na sociedade ele é importante, ele contribui para o desenvolvimento dos seres humanos na sua generalidade, né? Ou seja, atende os indivíduos como um todo, sem excluir ninguém, ou a gente pode dizer, ó, esse valor que constitui determinada moral, ele é um valor que oprime, que violenta, que exclui. Então, o papel da ética é questionar, né, refletir criticamente sobre a realidade social, desnaturalizar os processos sociais, que muitas vezes esses valores, né, como eles vão passando de geração para geração, os valores dominantes, o papel da ética é, muitas vezes, interromper que esses valores se reproduzam, na medida em que esses valores se colocam como valores opressores. Então, ele tem uma dimensão ética, ou uma dimensão teórica, a ética, né? Mas ela tem uma dimensão também prática, na medida em que ela consegue, a partir dessa reflexão, mudar o caminho das coisas, mudar as ações das pessoas, né? Mudar, questionar, por exemplo, todos os tipos e formas de preconceitos. Então, na medida em que a gente questiona e revê os valores, nós conseguimos trilhar outros caminhos que não mais caminhos que colocam obstáculos ao desenvolvimento dos seres humanos na condição genérica, né? Então, quando a gente fala o ser humano na sua condição genérica, é pensando o ser humano na sua humanidade, né? Então, aqui se coloca a importância, né, de que o ser humano, que os indivíduos sejam respeitados nas suas individualidades, mas que não só nas suas individualidades, que a gente possa superar momentaneamente as nossas individualidades, não excluí-las, mas que a gente possa trabalhar no sentido de que os nossos valores, que as defesas dos valores sejam no sentido de pensar o ser humano como na sua dimensão genérica, né? Então, essa dimensão dialética, né, da relação entre indivíduo e sociedade e a dialética entre necessidade e liberdade, que a ética, esse é o campo que a ética vai se movimentar. Então, é importante que a gente perceba que, como eu falei inicialmente, né, os valores eles se reproduzem a partir das relações sociais feitas por homens e mulheres em cada contexto histórico. E aí é importante sinalizar que os valores, como eles têm uma materialidade, eles estão relacionados à dinâmica da sociedade de classe. Então, para entender, por exemplo, os valores da Idade Média, né, a gente precisa entender quais eram aquelas relações, baseada em que formas, né, de relações de homens, mulheres, das hierarquias. Então, se a gente pensar, por exemplo, a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de classe, né, uma sociedade capitalista de classe, e no Brasil a gente vai ter outras características que fazem parte da nossa formação enquanto país, a gente precisa entender os nossos valores a partir dessas relações. Como é que esses valores se colocam na dinâmica social? Então, já, né, de forma sucinta, para entender os valores na sociedade brasileira, a gente precisa entender que sociedade é essa? Uma sociedade capitalista, que tem como elemento central o lucro, a propriedade privada. Mas no Brasil, essa propriedade privada e o capitalismo se desenvolveu com uma particularidade que tem a ver com o processo de colonização, com o processo de escravidão, com o processo dos latifúndios, né, da construção dos latifúndios no Brasil, que nunca se rompeu,
Então, se a gente começar a pensar, né, a construção e a formação sociohistórica da mistura das raças, que foi defendida há muito tempo como uma forma benéfica, né, como uma coisa boa, mas que quando a gente vai refletir, a gente vai perceber que esse processo, né, se deu através de muita violência, de autoritarismo, de muitas formas de opressão, né, algo que se coloca muitas vezes como bonito, como uma suposta democracia racial. A gente vai ver, quando a gente analisa do ponto de vista da reflexão ética, que essa democracia racial ela nunca existiu no Brasil, porque as nossas relações se construíram a partir de violência, de autoritarismo, de a manutenção de grandes, né, propriedades privadas na mão de poucas pessoas. Um outro elemento, a lógica do favor, o patrimonialismo, tudo isso é como se fosse o esqueleto, né, para a gente pensar como é que se constitui a sociedade brasileira e como é que os valores que se consolidaram a partir dessas relações vêm se reproduzindo ao longo das décadas e dos séculos no Brasil. Então, é preciso que a gente entenda isso para a gente refletir sobre a sociedade brasileira, né? Refletir sobre tanto os valores que são importantes para as nossas relações sociais, que são benéficos, que são positivos, mas também para a gente desconstruir vários valores que são funcionais à manutenção das relações sociais e manutenção não só numa perspectiva das relações sociais capitalistas, mas com funcionalidades aí, com características referentes às opressões de gênero, racial e outras formas de opressão. Então, acho que isso nos dá alguns elementos para a gente pensar a construção dos valores, a importância do papel da ética e as características e as particularidades do Brasil. Afinal, nós somos brasileiros, somos assistentes sociais que trabalhando no âmbito, né, da atuação, né, no Brasil, né, então esse é o nosso público. Então, isso é por isso que a gente precisa entender, até para a gente desnaturalizar muitos processos opressores que tem na nossa relação, que estão naturalizados, que a gente vê, muitas vezes não se assusta, porque esses valores são reproduzidos cotidianamente, né, nos vários espaços da vida social, e nas instituições, porque aí várias instituições elas vão ser fundamentais para a reprodução dos valores. A escola, a família, as empresas, a comunidade, a religião, as comunidades religiosas. Então, esses espaços vão ser espaços para reproduções de valores. Reprodução desses valores, seja consciente que esses valores, né, muitas vezes são opressores, ou muitas vezes esses valores são reproduzidos de forma inconsciente, porque esses valores vão passando, né, de geração para geração, e se não tem, né, movimentos sociais, indivíduos que questionem essas relações, eles continuam se reproduzindo porque eles são funcionais à dinâmica social, né, à reprodução do status quo social. Então, por isso que pensar esses valores, principalmente na atualidade, onde a gente vive um momento muito difícil, né? Onde a gente tem um discurso conservador muito forte, entender essa dinâmica, né, nas suas origens é fundamental para a gente combater toda e qualquer forma de opressão e os valores que mantêm as relações sociais do jeito que estão. Então, por isso que pensar, por exemplo, os valores conservadores na atualidade, ou neoconservadores, eu parto muito do princípio
do argumento do professor Mauriase, onde num texto que é de 2015, ele fala sobre de onde vem o conservadorismo, né? Um texto muito legal que ele traz algumas reflexões. Então, entre outras coisas que eu concordo com o Mauro, ele vai dizer, olha, o conservadorismo, ele se coloca aí no âmbito da luta de classe, né? Ele não é algo nem novo, né? Ele é algo que está, digamos, na dinâmica das relações sociais, pensando aqui melhor o Brasil, mas no mundo também, da disputa, né, entre as duas classes fundamentais na sociedade burguesa. Então, eu costumo falar do conservadorismo e penso que o neoconservadorismo ele não se coloca como algo totalmente novo, não, mas é algo reatualizado a partir da conjuntura atual. Então, tem alguns elementos que ele aborda nesse texto que eu acho fundamental, que é sobre como o discurso conservador ele tem uma funcionalidade de manter essas relações sociais, mas com algumas características que são muito, digamos, o seu suporte central. Então, um elemento que ele fala é que o discurso conservador ele é muito pragmático, ele tem um pragmatismo imediatista. Então, por isso que o discurso conservador ele não se preocupa com analisar as relações sociais na sua complexidade. Não, o discurso ele é um discurso que pretende alcançar o público no seu pragmatismo, né? Como se esse discurso resolvesse todos os problemas que se colocam na sociedade. Um outro elemento que se coloca é o irracionalismo, né? O irracionalismo é o apelo às paixões, então está relacionado ao fato de que não é necessário que você explique do ponto de vista racional as relações sociais, né? Então, por isso que a lógica irracional colocada pelos impulsos, pelas paixões, ela atende rapidamente a sociedade que não consegue entender de forma mais profunda as relações sociais. Um outro elemento é o moralismo, né? Então, todo conservador ele tem um elemento muito moralizante nas relações sociais. Então, ele faz apelos à família, à ordem, né? Então, ele tem um moralismo que faz parte da estrutura das ideias conservadoras, né? Como eu falei anteriormente, o apego às paixões. E outro elemento importante é a gente pensar que o conservadorismo ele tem uma necessidade de hierarquia e de superioridade social. Então, os grupos que se colocam como superiores, né, eles tendem a se utilizar das várias formas de preconceitos como forma de estabelecer um inimigo, né? Um inimigo que precisa ser combatido. Esse inimigo pode ser os mais variados, como a gente vê na atualidade, ou o anticomunismo, né? O comunismo como inimigo, a comunidade LGBTQI, as mulheres, né? As feministas. Então, os conservadores, eles, por se considerarem, né? Por defenderem uma lógica da supremacia, né? Eles escolhem, né, grupos para disseminar o seu ódio. Então, por isso que é importante a gente pensar que o papel da ética nesse momento histórico que a gente vive, né, tanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista profissional. Porque uma coisa importante é a gente entender que o serviço social e todas as outras profissões,
elas não são profissões descoladas da realidade social. Então, o serviço social, embora a gente tenha construído historicamente uma profissão que defenda valores e princípios sintonizados, né, com o ser humano, né, o ser humano genérico, a gente tem que pensar que o serviço social é feito por seres humanos que estão em relações sociais e que muitas vezes reproduzem os valores dominantes que estão na sociedade. Então, um outro elemento também que a gente não pode perder de vista é a alienação própria do trabalho. Então, nós somos trabalhadores, a gente também tem uma relação alienada na relação social. Então, por isso que é importante o papel, né, nesse processo de reflexão crítica da realidade, que nos possibilita uma desalienação, nos possibilita a refletir criticamente e eticamente as relações sociais, para que a gente possa desconstruir os argumentos e as práticas conservadoras da atualidade, que se colocam tanto nas relações sociais mais amplas, mas também práticas conservadoras e opressoras, né, e preconceituosas, que porventura venham a se colocar no exercício profissional. Pensando nesses elementos que a gente viu sobre o conservadorismo, nessas novas formas que o conservadorismo se apresentam na atualidade, a gente precisa entender quais as implicações éticas das nossas ações, sejam elas enquanto cidadão comum, cidadã, e enquanto profissional, né, do serviço social. Então, a gente precisa entender que a depender das nossas escolhas, né, a depender das defesas que nós fazemos de determinados valores, das nossas posições a respeito do que vem acontecendo na sociedade, seja, né, do ponto de vista do desmonte das políticas públicas, né, do ataque ao funcionalismo público, do ataque à ciência, né, de todo um discurso que criminaliza a população pobre, de periferia, população negra. Então, a gente precisa estar atento e atenta, né, a respeito das nossas defesas em torno de quais são os valores que nós estamos defendendo nesse momento, né? Não só individualmente, né, no nosso universo privado, na nossa vida cotidiana, mas também publicamente, coletivamente, porque não existe neutralidade, né, em nenhuma profissão, mas não só em profissão, na nossa vivência enquanto cidadão e cidadã, nós estamos fazendo escolhas constantemente, né, essa ideia de que a gente não se envolve, né, e não deve se envolver com a dimensão política da vida, isso é uma ideologia, né, porque tudo que nós fazemos, todas as nossas práticas, todas as nossas ações, elas têm implicações, né? Implicações positivas, implicações negativas. Não existe neutralidade em nenhum fazer profissional. Não existe neutralidade em nenhuma ação que a gente faça, né? Seja privada ou seja pública, né? Individual ou coletiva. Então, a gente precisa o tempo inteiro se questionar a respeito das nossas escolhas e das implicações éticas dessas escolhas. Então, se a gente pensar sobre esse fazer profissional, né, esse atendimento, as demandas dos usuários, como a gente tem trabalhado no atendimento dessas demandas, né, na escuta desses usuários. Muitas vezes, os profissionais de vários serviços públicos ou privados, eles trabalham numa perspectiva ainda hoje, né, muito um trabalho, né, muito cheio de preconceito, de estereótipos, de um atendimento muito autoritário,
né? Então, a gente precisa desnaturalizar essas práticas na nossa vida cotidiana, mas também no cotidiano profissional, seja ele de qual for, no caso que a gente está falando aqui, é o caso do trabalho do assistente social, né, e da assistente social. Então, é importante, por isso que a dimensão ética ela é fundamental para a gente estar o tempo inteiro refletindo sobre essa realidade, sobre a nossa dinâmica enquanto profissional, né? E tentando perceber quais são os valores presentes na instituição, né? Nas normas institucionais, porque às vezes a gente acha que as normas institucionais elas são boas por si mesmas, porque a gente já chega na instituição, elas já estão construídas e a gente acha que elas, né, muitas vezes atendem às demandas, né, da população que necessita desse serviço. E muitas vezes não, né, muitas vezes os protocolos, os formulários, eles são carregados, né, de preconceitos, eles não conseguem perceber, né, outras questões que são importantes da gente conhecer para atender de forma melhor, mais qualificada, né, e mais eficiente a demanda do usuário. Então, acho que o papel da ética ele é fundamental sempre, né? Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, ele é fundamental para a gente refletir, fazer a crítica e combater, seja individual e coletivamente, todo tipo de prática opressora, violenta, excludente, que a gente tenha na sociedade brasileira, no exercício profissional. Então, é fundamental que a gente entenda as relações, né, sociais na sua complexidade, na sua dinamicidade, mas também não perder de vista, né, que essa perspectiva teórica que a gente se ampara para pensar ética, ela tem como a questão central de que homens e mulheres são sujeitos históricos, então também nos coloca contrário à perspectiva fatalista de que nada há para fazer. Então, queria terminar um pouco falando dessa ideia de que somos nós, homens e mulheres e crianças, né, nessa sociedade, nesse tempo histórico, que construímos essas relações sociais, né? Que temos a possibilidade de mudar o rumo da história a partir das nossas escolhas conscientes e livres e que sejam escolhas que atendam, né, tanto a nossa dimensão individual, mas também a dimensão coletiva da sociedade. É isso, espero que tenham contribuído um pouquinho aí para a gente pensar a dimensão da ética profissional.